Fala pessoal, eu sou o professor Arley e a nossa aula de hoje vai ser sobre Carlos Magno e o Império Carolíngio. Mas antes, a gente vai ter uma pequena introdução com a revisão de alguns conceitos, ou seja, de algumas ideias que são importantes para a gente conseguir compreender o que foi o Império Carolíngio. A primeira é a utilização do título de imperador. A gente sabe que o Império Romano, o imperador romano, foi o primeiro monarca, o primeiro governante a usar esse título de imperador. E quando da divisão do império em duas partes, o Império Ocidental e o Império Oriental, os imperadores, os governantes de cada uma dessas partes, usavam o título de imperador. Quando o Império Romano do Ocidente caiu, o imperador do Oriente, ou também imperador bizantino, para a gente diferenciar os dois impérios, vai ser o único governante que vai usar esse título. Nenhum monarca dos reinos germânicos vai usar o título de imperador. E a segunda ideia, o segundo conceito, é a ideia de império. Do latim, imperium, significa autoridade, ou seja, a autoridade direta ou indireta de um governante sobre diversos outros territórios. Mais um conceito é de como os reis germânicos agiam ao conquistar os seus territórios. Quando esses reis eles conquistavam nossos novos territórios, eles não unificavam todos os reinos. Então, pode acontecer muitas vezes de um mesmo rei, um mesmo monarca, governar territórios diferentes. Então, o rei ele tinha várias coroas representando os vários reinos, mas esses reinos eles continuavam separados. Eles tinham em comum apenas o seu monarca. E por último, a ideia de que os reinos germânicos que se estabeleceram nos antigos territórios romanos do Ocidente eles estavam constantemente entre conflito. Então, inicialmente, eles não estabeleceram domínios duradouros. Como nós vimos, os francos serão ali os mais importantes povos germânicos a estabelecerem um domínio duradouro na Europa. Então, chegamos ao governo de Carlos Magno. Carlos Magno vai ser coroado rei dos francos em 768. Ele vai suceder o seu pai, Pepino o Breve. E ele estabelece uma política de conquistas que foi bastante agressiva, conquistando em pouco tempo muitos territórios. E o mais importante dos territórios conquistados ali por Carlos Magno foi o reino dos Lombardos, que ele conquistou ali em 773. E quando ele conquistou o reino dos Lombardos, ele foi coroado rei dos Lombardos, ou seja, além de rei dos francos, agora ele também era rei do povo lombardo. E para selar esta coroação, selar este poder sobre o novo reino, ele vai receber a chamada coroa de ferro da Lombardia. Mas, professor, por que você está ali dando uma importância muito grande a essa ideia da coroa de ferro da Lombardia? Porque a coroa de ferro da Lombardia, ela é um objeto mítico de poder. Assim, não se tem notícia de quando um monarca foi coroado pela primeira vez ou qual foi o primeiro monarca a ser coroado com a coroa de ferro da Lombardia. Mas reza a lenda que essa coroa que vocês estão vendo na imagem, ela é feita de placas de ouro. Originalmente ela tinha 8 placas, duas se perderam com o tempo, então ela diminuiu de tamanho, mas ela foi ali selada com uma chapa de ferro, um anel de ferro, por isso o nome, coroa de ferro. E o que tem de tão importante? Esse anel de ferro, reza a lenda, teria sido forjado com os cravos em que Cristo teria sido pregado na cruz, ou seja, esses cravos teriam sido derretidos e formado o anel que sela esta coroa. Se a lenda é real ou não, a gente não pode dizer, mas que essa coroa tinha uma importância mítica
para os monarcas na Idade Média, ela tinha. E após a conquista da Lombardia, Carlos Magno conquistou expandindo territórios, conquistando os bávaros, né, o território ali da Bavária, na atual Alemanha, e os saxões, ao norte ali da região da Germânia, uma região ali muito próxima de onde hoje é a Bélgica e a Holanda. E assim, Carlos Magno se torna senhor de toda a Europa Ocidental. Nós temos que lembrar também que nesse momento Roma já era o centro do cristianismo ocidental, mas tinha uma treta. A autoridade do Papa ela não era absoluta nesse momento. Tá? A autoridade papal ela estava submetida à vontade dos nobres da cidade de Roma. E um desses papas, Leão III, que foi eleito em 795, ele sofria com a oposição da nobreza romana, a ponto ali de sofrer várias perseguições por parte desses nobres. A perseguição ela era tão grande a ponto de que, em 799, o Papa Leão III vai sofrer um atentado onde ele vai perder a língua e ficar praticamente cego. É interessante a gente notar que era comum que os monarcas europeus, durante o período medieval, fizessem peregrinações para Roma para a celebração da Páscoa e do Natal. E no ano 800, quem se dirige até a antiga Basílica de São Pedro, né, onde hoje é o atual Vaticano, para fazer as suas orações, né, para assistir à missa de Natal? Meu querido amigo Carlos Magno. E reza a lenda que ele estaria ali ajoelhado frente ao altar-mor, né, na antiga Basílica de São Pedro, quando o Papa Leão III chega de surpresa, se aproxima do monarca e entrega-lhe a coroa de imperador romano do Ocidente. Segundo alguns dos seus contemporâneos, das pessoas que viveram durante o mesmo período que o meu amigo Carlos Magno, ele não só ficou surpreso com a atitude do meu querido amigo Leão III, mas também não ficou nada satisfeito em ter recebido a coroa de imperador. E qual interesse teria meu amigo Papa Leão III em coroar Carlos Magno imperador romano? Era a busca de alguém poderoso, de um monarca poderoso que pudesse ajudá-lo a enfrentar a posição que ele tinha junto à nobreza de Roma, junto aos nobres romanos, né, da cidade de Roma. Então, ele vai buscar ali uma forma de agradar simplesmente o monarca mais poderoso da época, Carlos Magno. Talvez aí esteja a explicação pela qual meu querido amigo Carlos Magno não ficou nada satisfeito com a atitude do Papa Leão III. A coroação de Carlos Magno pelo Papa vai abrir um precedente, né, e vai se tornar uma tradição na Europa medieval, algo que não ocorria, por exemplo, em monarquias anteriores e muito menos ocorria no antigo Império Romano e também não ocorria no Império Bizantino, por exemplo. Né? A coroação do imperador e dos monarcas pelo Papa, pelo Bispo de Roma, passou a simbolizar a união dos poderes terrenos e espirituais. Ao contrário do que acontecia no Império Bizantino, aonde o imperador era o chefe da igreja, no Império Ocidental, nesse novo império que está agora surgindo, né, no Império de Carlos Magno, vai ser a igreja que vai legitimar o poder do imperador ou do rei. Talvez estivesse ali mais um motivo da insatisfação de Carlos Magno com a atitude do Papa, ou seja, a partir de agora, o seu poder como imperador ou como rei estaria submetido à legitimação do Papa. É importante vocês notarem também que todas as representações que nós temos atualmente de Carlos Magno, seja como rei dos francos ou como imperador dos romanos, serão posteriores à época que ele viveu, né? Terão sido feitas tempos depois do seu próprio reinado. Então, sejam elas medievais ou
da Idade Moderna ou contemporânea, elas serão carregadas de simbologias do seu reinado. Como, por exemplo, esse quadro que nós vemos, que é de um pintor alemão, foi ali feito no século XVI, e ela é o mais famoso retrato que nós temos de Carlos Magno. Se vocês jogarem ali na internet imagens de Carlos Magno, boa parte das imagens que virão, resultados de imagem, serão dessa pintura, desse quadro que vocês têm aqui. Ah, mas professor, por que um pintor alemão se ele era rei dos francos? Porque Carlos Magno, como a gente vai ver daqui a pouco, ele foi um monarca importante para duas nações modernas, a França e a Alemanha. Essas duas nações se consideram herdeiras do legado de Carlos Magno. E a primeira representação que nós temos é a espada na mão direita do meu querido amigo Carlos Magno. A espada, ela representa a autoridade temporal, ou seja, a autoridade terrena do imperador. Na mão esquerda, nós temos uma orbe, um globo, que representa a Terra. E ele está sobreposto a uma cruz, ou seja, há uma cruz sobre esta orbe, que simboliza o poder do cristianismo sobre o mundo. Somado esses dois símbolos, significa que Carlos Magno tem a autoridade de espalhar o cristianismo sobre a terra, através da força militar, se necessário. As próximas duas representações são os brasões, que representam a França, o brasão número 3, o brasão ali em azul com a flor de lis dourada, e ao lado o brasão do Sacro Império Romano Germânico, que vai ser a base da futura Alemanha, que são ali dois povos ou duas nações, como a gente já tinha falado, que se consideram herdeiros do legado e do Império Carolíngio. E por último, temos a coroa do Sacro Império Romano Germânico. Mas essa coroa, esta representação, tem uma treta. Aguardem. Esses símbolos somados, a espada, a orbe, os brasões e a coroa, elas têm como objetivo representar meu querido amigo Carlos Magno não como um rei qualquer, mas sim como um monarca que é o defensor do cristianismo ao redor do mundo. O poder da Igreja Católica associado ao poder militar e terreno do monarca, que expandirá a religião cristã para todo o mundo. Por isso, esse novo Império Romano será chamado de Sacro, ou seja, o Sagrado Império Romano. E aqui está a coroa do Sacro Império Romano Germânico. Ela hoje está ali na Catedral de Viena, na Áustria, já que o último monarca a utilizá-la foi Francisco II, que foi o último imperador do Sacro Império e imperador da Áustria. E apesar de nós termos visto essa coroa lá no retrato do Carlos Magno, essa coroa ela não existia quando da época em que Carlos Magno governou. Essa coroa ela foi confeccionada apenas por volta do século X, quase 2 séculos depois da morte de Carlos Magno. Tanto que o retrato que nós vimos, desse pintor alemão, ele é o único que retrata Carlos Magno, que retrata o imperador Franco, com essa coroa. E nós não temos nenhum registro de como seria a coroa original de Carlos Magno, porque esse objeto ele se perdeu no tempo e na história, não se encontrou o registro, não se encontrou a coroa que ele utilizava, e também porque, como já dissemos, a maioria dos retratos, das representações de Carlos Magno são posteriores ao seu reinado. Então, muitas delas não retratam ali de maneira fiel como seria a coroa original do monarca. E agora
vai começar a treta e a treta da Brava. Por quê? Né? O Império Carolíngio ele praticamente dura apenas o reinado do próprio Carlos Magno. Então, né, o Império Carolíngio é praticamente apenas o Império de Carlos Magno. Por quê? Porque após a morte do monarca, foi seu filho Luís o Piedoso que o sucedeu. Só que ele não tinha ali, né, a mesma competência que o pai para governar. Tanto que seu reinado foi marcado pela interrupção das conquistas territoriais e também por disputas internas de poder. E com a morte do meu querido amigo Luís o Piedoso, os filhos dele vão iniciar uma disputa pelo poder, que vai ali acabar por fragmentar todo o império. E as disputas de poder entre os filhos de Luís o Piedoso, ali netos de Carlos Magno, elas só vão terminar com a assinatura do Tratado de Verdun, em 843, onde o território do Império Carolíngio foi dividido entre eles. Meu querido amigo Lotário, que era o filho mais velho de Luís o Piedoso, recebe a região central do Império, a qual ele vai chamar de Lotaríngia. Essa região hoje compreende alguns territórios ali da França, né, parte da Itália, parte da Suíça, da Bélgica e da Holanda atuais. Né? E Lotário também vai manter o título de imperador, mas vai ser um título só simbólico, porque ele não tem nada, ele não mantém nada do poder da autoridade imperial, da real autoridade imperial que Carlos Magno tinha. Outro filho de Luís o Piedoso, Carlos o Calvo, vai receber o território da França Ocidental. Território esse que compreende ali boa parte do que hoje é a França. E outro dos filhos de Luís o Piedoso, também chamado Luís, né, mas esse Luís o Germânico, vai receber o território chamado de França Oriental, né, que compreende ali o que hoje é parte da região da Alemanha. Olha que bacana, né? Luís o Germânico, né, recebe o território da Alemanha, da Germânia. E essa fragmentação do império entre os filhos de Carlos Magno vai abrir um precedente para que eles restaurem um antigo costume germânico que era dividir os territórios entre os seus filhos depois da morte, o que vai fragmentar ainda mais o poder dos monarcas carolíngios e também vai fragmentar o antigo território do império, originando o que nós vamos chamar de período feudal, aonde a autoridade real vai ser toda fragmentada, né? Vai deixar ali de ter importância. Mas esse é o tema da nossa próxima aula. Então, para vocês, um grande abraço, um bom fim de semana, boa Páscoa e feliz Ano Novo.